Quem vai decidir isso é quem entende de uma forma pragmática. Temos repercussão. A gente vai falar exatamente agora sobre essa questão que envolve tanto a escolha do Joe Biden ou então a reeleição do Donald Trump. O que isso pode impactar, se é uma sequência, se o governo vai mudar completamente a sua política econômica, né? Porque, afinal de contas, a gente viu que os mercados financeiros estão ali com passo de espera. Não, eles estão crescendo, estão deixando dando linha na pipa, né? Estão deixando a vida me levar, né? Então aí vamos ganhando aqui, vamos ganhando ali, mas a questão é, será que vai ser assim, vai continuar assim, se houver a reeleição do Trump? Será que vai ser assim se o Joe Biden for eleito? Enfim, nós vamos conversar agora então com o professor vamos conversar com o professor de Economia Internacional, o professor Roberto Dumas, do INSPER. Professor, muito boa tarde. A gente estava discutindo aqui, de repente me falhou a memória aqui, mas muito boa tarde ao senhor. Tudo bem, professor? Boa tarde, Thaís, boa tarde, Nelson. Prazer estar aqui num dia tão atribulado, né? Tão turbulento. Você sabe que eu, professor, Thaís, a gente sempre conversa antes de entrar no ar, né? E já há um tempo a gente fala, vamos falar de Brexit. Só que o Brexit vai ficando, porque vão entrando outros assuntos no caminho, né? E comparação com esse não tem jeito, professor. A gente já avança na eleição e já pensando no resultado. Falamos de compasso de espera, o Jamil Chad já conversa com a gente desde o início da semana, né? Trazendo para a gente a perspectiva de que a demora, ela é muito mais danosa e é muito mais preocupante do que o resultado em si, né, professor? Veja, que nem você colocou, a espera, de certa maneira, vamos dizer assim, já era esperada, porque todo mundo até sabia que mesmo que saia Biden vencedor, pelo menos ouvindo o que o Trump está falando, ele vai querer judicializar. Agora, tem que ter uma margem para você judicializar. Se Biden ganhar com uma margem muito expressiva, bem acima do 270, a possibilidade de judicialização e demora na escolha diminui muito. Agora, se for uma margem apertada, isso piora o humor dos mercados, né? Mas, de qualquer maneira, o que nós estamos vendo aqui, um é o antítese do outro. Trump é uma coisa completamente diferente de Biden, e tanto em termos de política econômica como atuar em relação às instituições internacionais do pós-guerra, vai ser uma coisa completamente diferente. Parece que, em alguns pontos, o mercado ainda não entendeu. Eu ainda acho que eles estão exagerando no otimismo de curto prazo, porém deveríamos ter um otimismo de longo prazo. Porque, se você me permite, por exemplo, se a gente analisar o que Trump, isso não é opinião, o que ele acabou fazendo, ele acabou terminando com várias instituições do pós-guerra. Por exemplo, fragilizou a OTAN, entrou em rusgas com a Alemanha e a França, não chegou a entrar em rusga com o Reino Unido, que é o principal aliado, mas, pelo contrário, acabou shaking hands, né, com Vladimir Putin da Rússia, com Kim Jong-un da Coreia do Norte e com Viktor Orbán da Hungria, que são ditadores. E acabou até fragilizando um pouco a União Europeia, ou seja, você está jogando de lado todos os seus aliados. Fora isso, Trump chegou a abalar a estrutura da Organização Mundial do Comércio. Veja, eu não concordo. Bom, o fato de você não concordar não significa que você pode simplesmente parar e bloquear a nomeação de juízes para outras apelações. Você tem alguma outra ideia que possa substituir a Organização Mundial do Comércio? Ou nós vamos fazer um debate, um one-on-one? Isso não é uma coisa de um estadista, principalmente se a gente falar do presidente dos Estados Unidos. E tem um outro lado, por exemplo. A Organização Mundial de Saúde, ela está cheia de problemas. Mas agora, você romper com a Organização Mundial de Saúde no meio de uma pandemia não é a melhor coisa que você poderia fazer. Bom, mas aí o que a gente quer colocar? Se Biden vencer, ele vai reverter tudo isso. Ou seja, tudo aquilo que os Estados Unidos já falavam que ia acontecer, ou seja, America First, mas na realidade a gente gosta de falar, é America First e eu não estou nem aí para o resto do mundo. É mais ou menos isso, America First e eu sozinho. Veja, não é isso que os Estados Unidos se prontificaram
a exercer no pós-guerra. Eles queriam sempre e se mostraram querendo ser o líder da nova ordem mundial no pós-guerra. Agora, deixar todo mundo a ver navios, assim fica complicado. Então, Biden vai procurar ter um novo engajamento mundial, restabelecendo o poder da OTAN, restabelecendo as alianças no Ocidente, até o Japão. Donald Trump falou, olha, se você não pagar, vou acabar te soltando. Isso soa como música para a China. Veja, o principal inimigo da China na Ásia é o Japão, e justamente aí você fala, olha, eventualmente se você não pagar, eu posso não te proteger. Então Biden vai querer restabelecer essas instituições que foram largadas ao meio do tempo. Aí você fala, mas isso não foi melhor para os Estados Unidos? Eu acho que, se você pensar, foi até melhor para a Rússia e para a China, porque ao largar aliados no meio do caminho, como, por exemplo, no Oriente Médio, no Afeganistão ou no noroeste da Síria, você abriu flancos para que a China e a Rússia entrasse onde você deixou um espaço vazio. Então, Joe Biden vai tentar segurar o expansionismo da Rússia, coisa que os Estados Unidos parecia que não estava muito preocupado. Então, por mais paradoxal que possa parecer, a Rússia começou a se expandir mais, então isso acaba percebendo, puxa vida, então tá tudo bem para os Estados Unidos, você faz um shake hands com Vladimir Putin, mas hostiliza todos os teus aliados do pós-guerra. Então Biden vai querer consertar isso aí. No que concerne o Brasil, eu sinceramente acho que vai ser business as usual. Por quê? O Brasil, em nenhum momento nós tivemos um tratamento melhor ou diferenciado com Trump, em que pese que nós tenhamos uma amizade de presidente para presidente, veja, coisa de umas 2, 3 semanas atrás, assinamos um acordo de facilitação de comércio, mas praticamente no mesmo dia, Trump colocou uma tarifa de 135% em cima das exportações do alumínio. Então, é aquela coisa, America first, e eu não estou nem aí para o resto do mundo. Só que aí também tem um problema. Biden já mostrou, ele vai fazer ou não vai fazer? Veja, a gente tem que analisar o que ele falou. Ele já falou e vai punir o Brasil em relação à agenda ambiental. Ou seja, ele vai se unir com a União Europeia e buscar alguma coisa do Brasil para endereçar essa agenda ambiental que pode nos prejudicar. E aí você fica pensando, mas em que lado isso pode ajudar o Brasil? Veja, o Brasil pode, já entramos em rusgas com a União Europeia, agora ficaremos isolados dos Estados Unidos, porque o Biden já mostrou que não é tão assim a favor, apesar de Trump mostrar que era a favor, ele agia como não se estivesse a favor. Então nós vamos ficar isolados da União Europeia, isolados dos Estados Unidos, já queremos banir a Huawei, ou seja, poderemos ficar isolados da China. Se eu pensar para o Chile, eu também, de certa maneira, estou isolado, porque nós chegamos a elogiar o Pinochet. O Paraguai eu também estou isolado, porque nós elogiamos o Alfredo Stroessner. Então, existe um risco de a política externa brasileira baixar um pouco o tom, porque se nós já estávamos isolados e falando com as vísceras, vamos nos acalmar, porque nós estamos perdendo os nossos principais parceiros econômicos, e agora a gente tinha o trunfo dos Estados Unidos, e se bobear a gente acaba perdendo ele também. Então, achar que na época de Trump nós teríamos um acordo de livre comércio, isso era sonho de uma noite de verão. Agora, mais ainda. Então, pensar que, olha, isso é bom para as nossas bolsas, que nem nós estamos falando, olha, a bolsa está subindo. Eu não vejo motivo. Aonde que está o motivo disso ser bom para a nossa bolsa? Pode ser bom para a economia global, dado que Biden vai ser um presidente menos protecionista, vai se preocupar com a economia global, e inclusive com a economia dele, auxiliando e voltando a dar importâncias para cadeias globais. Mas aonde que isso, a parte, pode me ajudar, e também a economia no curto prazo? Porque Biden já falou, olha, eu vou colocar impostos sobre os ganhos de capital da Bolsa dos Estados Unidos e vou tributar dividendos. Então essa subida na Bolsa dos Estados Unidos também era um pouco interessante.
porque eu acho que é um excesso de otimismo, porque a hora que Biden chegar, ele vai falar, vou fazer uma política fiscal expansionista, vai provavelmente gerar um pouquinho mais de inflação, que o mercado já está mostrando isso, a inflação projetada já pulou de 1,5 para 1,7, tanto é que muita gente nos Estados Unidos já estão comprando os NTNBs dele, ou seja, os títulos públicos do governo atrelado à inflação, e o ouro está subindo. Então, a bolsa sobe, mas o ouro sobe e os títulos atrelados à inflação dos Estados Unidos está todo mundo saindo para comprar. Então, eu acho que essa animação de curto prazo ela vai ser revertida. Existe sim uma animação de longo prazo, porque o mundo começa de novo a ficar mais globalizado e não a olhar para si. Então, o lema do Biden é America First, mas não sozinho, olhando para os outros parceiros comerciais, que ele também tem um interesse econômico, Nelson. Professor Roberto Dumas, mais uma vez, muito obrigado. A gente, olha, realmente tudo isso que o senhor disse é para a gente pensar mesmo, esse otimismo todo, dólar caindo hoje, né, bastante, enfim, a gente vai agora acompanhar, o dólar batendo aí 5,65, chegou a 5,90, ou seja, tendo uma queda aí, a maior queda nos últimos 2 meses. Muito obrigado, professor. Até a semana que vem. Eu que agradeço. Um abraço.